faz esse tipo de oferta aí. Tenta imaginar isso. Eles tinham tudo. Aí esses camaradas aqui levaram fogo estranho, ok? Alguns estudiosos querem entender que a regra de pegar o fogo no altar e levar até lá é bem conhecida, e que eles usaram uma outra fonte de fogo. Alguns estudiosos, ok? Alguns estudiosos levaram uma outra fonte de fogo. Se levou, Jorginho, o negócio é ter fogo. Não, o negócio não é ter fogo. O negócio é fazer da forma certa. Se cada instrumento, se cada mobília, se cada passo que é dado ali leva para a pessoa de Jesus, então, se você tem que dar um passo por aqui, e você deu foi por aqui, não interessa se chegou aqui, mas você fez passo diferente. Se cada passo leva para a pessoa de Jesus, se você mudou a sua rotina, você está simplesmente atrapalhando uma figura de Cristo. Então eles levaram fogo estranho. O que é interessante, continua comigo aí, olha, capítulo 10, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, obrigado filhão, e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, Moisés falando com Arão, Arão, seus filhos morreram, e isso é o que o Senhor falou, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Olha para mim aqui, olha o que Arão fez. Ele sabia da regra. Olha o 4. E Moisés chamou a Misael e a Elisafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe, chegai, tirai vossos irmãos de diante, ou seja, os dois morreram, Deus meteu fogo neles lá, chama alguém para tirar os defuntos, ok? Olha o versículo 6, e Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Quem é Eleazar e Itamar? É os outros dois filhos de Arão. Arão perdeu os dois, colocaram fogo estranho e Deus matou eles. Agora Deus levanta os outros dois filhos dele. E agora o que Deus está dizendo aqui? Arão e seus dois filhos, não vai no velório. Esse detalhe de rasgar a roupa, lembra? O Velho Testamento fala muito sobre isso. Morria alguém, rasgava a roupa, pano de saco, questão de humilhação, tristeza, não rasga a roupa. Em outras palavras, não vão no velório. Falou com os dois, vocês dois não vão no velório dos dois irmãos seus. Arão, pai dos dois, não vai. Para servir de exemplo, ok? É isso que Deus está falando aqui. Vamos agora para o capítulo 11, por favor. Vou deixar sempre naquela tabelinha de trás, para vocês irem seguindo. Aqui, ó. Capítulo 11, os animais que se devem comer e os que se não devem comer. Aqui vocês vão ver animais de unhas fendidas. Aqui no capítulo 11 vocês vão ver animais puros e impuros da terra, animais puros e impuros da água, animais puros e impuros do céu, ok? Está tudo aqui. Agora só para nós entendermos uma coisa, deu exemplo aquela hora sobre carne de porco, bate muito, né? Os adventistas falam muito sobre isso, muitos não comem carne de porco. O que eu vou falar para vocês aqui é o que eu entendo, e nos estudos, que sempre quando eu ministro sobre isso eu falo, mas é um assunto que vai sempre estar entrando em choque, principalmente quando você depara com um amigo adventista, e principalmente quando você é apaixonado por um churrasquinho de carne de porco, né? Será que não pode?
eu vejo o Antigo Testamento como figuras. Sempre eu vejo como figuras. Sempre eu olho e vejo todas as figuras coloridas aqui no Antigo Testamento. Todas aquelas cores do tabernáculo apontam para Cristo. Todas as cores das festas judaicas apontam para Cristo. Quando eu olho para os detalhes de comer, os detalhes de beber, os detalhes de vestimenta, eu sempre levo isso para Cristo. Eu consigo enxergar o Antigo Testamento como figuras. E eu falei nas primeiras aulas que Deus, Ele usou uma metodologia, uma pedagogia no Antigo Testamento, diferente de uma pedagogia que Ele usou na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, Ele usou um método de ensinar, e no Novo Testamento, Ele usou um outro método de ensinar. Então, o método que Ele ensinou nas páginas do Antigo Testamento são figuras. São figuras que apontavam para o outro método que Ele ia ensinar na Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Então, quando eu olho para eu, e eu concordo, quando eu falo eu, é porque eu, estudando alguns comentaristas que eu gosto de ouvi-lo, de ler sobre ele, alguns materiais, livros, e eu acabo me encaixando e eu entendo assim também, né? E quando fala a ideia de comer, vamos dar um exemplo da carne de porco, que é a mais falada, né? Mas são muitas carnes, de peixe, aves do céu, são de todas, a Bíblia fala de todas. Vamos falar muito de porco, que é de porco que é a mais falada, todo mundo fala. Lembra, lá no Novo Testamento, em Atos, quando Cornélio vai à casa, Cornélio, ele não era judeu, Cornélio era um gentil, e a gente sabe que a promessa é para os judeus, não para os gentios, judeus. A primeira metodologia de Deus era judeus. Lembra daquela mulher que queria comer pelo menos das migalhas dos pães que caíam da mesa? Ela era gentia, ela não comia aquilo que estava na mesa, ela estava com fome, querendo comer pelo menos as migalhas que caíam no chão. Quando Jesus fala sobre os cachorrinhos que comiam das migalhas que caíam da mesa, é meio que uma comparação de chamar a figura de um gentil, ok? O gentil não era valorizado para os judeus. Cornélio era um gentil, não fazia parte dos filhos de Abraão, não fazia parte da promessa. E Cornélio agora está indo para a casa de Pedro. Cornélio ligou, pediu um Uber, e vou para a casa de Pedro, diz que esse homem tem o que eu quero. Deus, sabendo que ia ser um problema sério esse encontro de Cornélio na casa de Pedro, porque Pedro, como judeu, ensinador da lei, ele ia aceitar um gentil na casa dele? É tanto que um gentil não entrava no templo. Se algum gentil pisasse na porta do templo na época de Salomão, no templo na época de Jesus, acabava com o culto. Tinha que parar tudo, meter sabão, esfregar com a vassoura, lavar, porque um gentil pisou ali e contaminou aquele lugar, ok? É muito sério isso. Então Deus, ciente que Cornélio é gentil, e que Cornélio está indo na casa de Pedro, ia dar problema. Aí o que Deus dá para Pedro? Uma visão de um lençol, é um negócio mais ou menos assim, me ajuda aí, um lençol que vem do céu, um vaso, e nesse grande lençol, carne de vários tipos de animais, Pedro tendo aquela visão, e Deus falando com Pedro assim: Pedro, leva isso para o fogão, faz e come, ok? Estou usando a minha linguagem, mas é isso que está lá. Pedro, prepara a panela, prepara essa carne aí e come. E Pedro, quê? Senhor, eu?
coisa abominável, animais impuros, eu não. Aí Deus fala com ele, não se faz impuro aquilo que eu tornei puro. Por que que Deus estava dando aquela visão? Olha bem, Cornélio já está quase chegando na casa de Pedro, está dentro do Uber, quase chegando, e Deus dando a visão para Pedro, Deus preparando Pedro, porque quem ia chegar na casa de Pedro era um gentil, e Deus preparando através daquela visão, mostrando para Pedro, o que é essa visão? Quem é que está chegando na casa de Pedro? Quem pediu Uber? Um animal impuro. Vocês conseguem entender a figura do Antigo Testamento? Um animal impuro. E Pedro, com aquela visão daquelas carnes, até ele entendeu o que Deus queria. Não como isso, não como isso. Não se faça impuro aquilo que eu tornei puro. O que Deus está falando? Quem está chegando é gentil. Mas eu estou salvando o coração dele. É Deus trabalhando no coração dos gentios. Você somos gentios, somos alcançados pela promessa. Mas tudo começou lá, Deus preparando Pedro, você só prega para os judeus, Pedro, existe espaço também para todo mundo. Então no início era muito difícil, e Deus tinha que trabalhar com visões, para que eles viessem compreender. Então as figuras do Antigo Testamento, levam para um tanto de coisa lá no Novo Testamento. É claro, se você também vai estudar ao pé da letra, você vai ver que muitas coisas que Deus fala para não comer, também tem tudo a ver com problemas de saúde nossa, por causa de nossa alimentação. E Deus que criou todos os animais, já está ciente também de tudo isso, o que é bom, o que não é bom para comer, carne que faz mal, carne que não faz mal, isso a gente também não deve negar, ok? E sobre aquela ideia de animais puros e impuros, lembra lá em Gênesis, 7 casais de animais puros, 2 de animais impuros, até impuros Deus colocou na arca. Deus, ele é tão cuidadoso, que até nesse mundo de animais, tem lixeiro. Esse lixeiro que passa na porta da nossa casa colhendo os lixos, é o lixinho lá da nossa cozinha, do nosso banheiro. Você já imaginou, se não tivesse animais lixeiro? Tem na terra animais lixeiro, tem na água animais lixeiro, tem no céu animais lixeiro. Animais que comem animais. Animais que comem carniça. São conhecidos como animais lixeiro. Deus fez tudo isso. E isso está na Bíblia. Um tanto de animais no mar, que não poluem, porque tem os outros animais que limpam eles, acaba com eles. A mesma coisa as aves, a mesma coisa os animais da terra. Isso você vai ver em Levítico, capítulo 11, também o 12, alguma coisa assim, ok? Vamos lá, e sempre focado aqui nessa divisão para facilitar. Olha o capítulo 12, por favor. Estou conseguindo ser claro? Estou conseguindo? Porque ser claro em Levítico. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Eu não vou ler, só vou comentar. O que está falando no capítulo 12? Se eu não lembrar, eu acabo lendo. Se a mulher tiver... vamos ao versículo 2. Para evitar de eu falar besteira aqui. Fala aos filhos de Israel dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, filho homem, macho, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. O que está dizendo aqui? A mulher fica lá em separação 7 dias, por causa daqueles 7 dias, né, da sua menstruação, tal e tal, mas se ela tiver um filho homem, ela também será imunda 7 dias. 7 dias, nasceu um filho homem, é homem, 7 dias, ninguém toca nela, ela não toca em nada, porque se ela tocar em alguma coisa, se ela tocar aqui nesse banquinho, é imundo. Se ela ganhou um filho homem, e sem querer ela sentou aqui,
ela fez esse negócio ficar imundo. É 7 dias de separação, só porque teve um filho homem. Olha o 3. E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Aquela regrinha de Gênesis. No 8º dia, cortar o prepúcio, né, a carne do pênis da criança. Ok? A circuncisão aqui. Olha o versículo 4. Se ela tiver um menino, vai ficar imunda 7 dias. No 8º dia, circuncidar a criança. Olha o versículo 4. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará. E não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Olha para mim aqui, por favor. Teve um filho homem, 7 dias de separação. No 8º dia, circuncisão da criança. E depois, 33 dias sem ir no culto. Aí no canta, no toca, no prega, no ceia. Ok? 33 dias. Sabe o que está nos versículos abaixo aí? Se essa mulher tiver uma filha moça, aí ela vai ficar 14 dias em separação. O menino é 7. Se tiver menina, é 14. O menino depois ela vai ficar 33 dias em separação. Menina, se você ler embaixo, 66. É as regrinhas de Levítico. Aí, alguns estudiosos, para tentar entender algumas coisas aqui, o menino quando nasce, ele tem a marca da aliança, cortar o prepúcio do pênis da criança. Da menina, não existe isso. Aí os estudiosos, eles entendem que essa regra de ficar o dobro em sacrifício, porque é um sacrifício, é o dobro de tempo sem ir ao templo, é o dobro do templo sem ir em alguns lugares na rua, porque tem que ficar ali em separação. Isso também é um sacrifício. Isso também não deixa de ser uma marca. A criança tem a marca, o prepúcio, a circuncisão. No caso da menina, a mãe, ali aquela mulher fica o dobro do tempo. Isso é uma marca, uma ordenança do Senhor, ok? O capítulo 13, o capítulo 14, olha o 13. As leis acerca da praga da lepra. Só o título, leia por favor, o título está na sua Bíblia, capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. Olha o título que está no 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Tem regras relacionadas à lepra, tem regras relacionadas ao leproso que foi sarado. Olha o versículo de número 33, por favor, capítulo 14, versículo 33. O título aí fala sobre a lei acerca da lepra em uma casa. Tem a lei da lepra, geral, tem a lei do cara que foi curado da lepra, e tem a lei da lepra na casa. Parede infectada, está aí, a partir do versículo 33. O sacerdote vem, faz um exame na parede, faz uns esquemas lá, e fica tanto tempo sem ninguém ter acesso àquilo ali. Ele volta, faz uma vistoria, se descobrir que tem alguma coisa, ele quebra aquela parede, é o que está escrito aí, tá? Depois vocês lêem em casa. Levanta uma outra parede, passa certo tempo, tem todo o ritual do tempo, ele volta, e se ele faz uma vistoria, descobre que a lepra ainda está ali, derruba toda a casa. É as regras, ok? É as regras. Então isso, eu estou falando isso, usando só como títulos e subtítulos, porque tem regras sobre lepra geral, regras sobre o cara que foi curado da lepra, e regrinhas sobre a casa, parede, né? Tenta imaginar mofo que está na casa, até aquele negócio ser curado, ok? Por favor, abra sua Bíblia em
Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, por favor. Acompanha comigo aí a partir do versículo 1. Aí fala sobre o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Se a pessoa não tem ideia do Antigo Testamento, se a pessoa não quis aprender sobre o Levítico, livro de Levítico, ele vai estudar capítulo 8 que nós lemos aqui e vai fazer aquela perguntinha assim: será que tipo de oferta é essa que Jesus falou, hein? Que tipo de oferta é essa? Está onde essa oferta, gente? Esse tipo de oferta está onde? Lá em Levítico. Esse capítulo 13, 14 aí que fala sobre a lepra. Então aqui em Mateus 8, Jesus falou com eles: olha, você está curado, mas não vai fazer compra não. Não vai para o jogo de futebol não. Não vai sair para comer pizza não. Vai direto e faz o que Moisés pediu. Vai, procura o sacerdote. Jesus não desobedeceu em nada à lei. Jesus cumpria. A graça, a graça que é Cristo, curou um homem, a graça pediu ele para comparecer diante da lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus, que é a graça, ele cumpriu a lei. Aqui nós vemos. Então, qual o exemplo que eu estou dando aqui? Se alguém não tem maldade com o livro de Levítico, se ele é um principiante que está lendo a Bíblia agora, ele vai perguntar: engraçado, Jesus está pedindo aqui para ele apresentar o sacerdote e apresentar a oferta que Moisés determinou. Que oferta é essa? Está tudo escrito aqui em Levítico 13, 14. A oferta que esse cara vai ter que apresentar. Então, se você é um professor de escola dominical, se você gosta de pregar a palavra de Deus, está aqui. Prega Mateus capítulo 8, junto com Levítico 13 e 14. Você vai ler um texto, você vai compreender esse texto, porque ele tem explicação. A explicação dele está lá em Levítico 13 e 14. Ok? Abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 6. O título aqui na minha Bíblia está dizendo: a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, que vem procurar o fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois, corta, põe fogo. Quando você lê Lucas 13, com conhecimento de Levítico, você tem outro entendimento de Lucas 13. Porque aqui está dizendo que o cara já foi lá 3 vezes. Ele foi lá ano retrasado, não tinha fruto. Ano passado ele passou lá, não achou fruto. Esse ano ele passou lá, não achou fruto. Ele chutou o balde. Corta essa porcaria. O cara que cuidava da terra: não, senhor, ô patrão, me dá só mais um ano. Me dá só mais um ano, tal. Aí ano que vem, se eu passar aqui, que se não tiver nada, aí você pode cortar.
Abra sua Bíblia em Levítico 19, por favor. Levítico 19. Levítico 19, a partir do versículo de número 23, diz assim: e quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui está a explicação de Lucas 13. Aquele cara, quando foi lá procurar fruto, ele já tinha obedecido isso aqui. O que Deus está falando? Quando vocês chegarem na terra prometida, plantar uma árvore que dê fruto, 1º ano é meu, 2º ano é meu, 3º ano é meu. 1º, 2º, 3º ano, incircunciso, não comerás. No 4º é para mim, no 5º você pode comer. Esse cara de Lucas 13, ele obedeceu tudo isso aqui. Então, quando você lê os textos do Novo Testamento, ciente, obrigado, Mateus, ciente que existe ali algumas regrinhas, dá muito mais sabor à leitura que a gente está fazendo, ok? Vamos lá? Capítulo 23 de Levítico. Capítulo 23, o que vocês vão ver é isso aqui, Pessoal, eu posso colocar isso aqui depois no grupo. Só lembrando, vamos relembrar aí, Jacó casou com Lia e casou com Raquel. Jacó tinha Bila, que era empregada de Raquel, e Jacó tinha Zilpa, que era empregada de Lia. Aqui está aqueles filhos, só para a gente relembrar. O livro de Levítico é os descendentes de Levi. Onde é que ele está? Vamos relembrar? Aqui, ele aqui. Levi, filho de Lia, com Jacó. Ok? Ele amava mais, era Raquel. Mas aí, casou também com Lia. Levi faz parte dessa galera aqui, filho de Lia. Isso é só para a gente colocar a nossa cabecinha para funcionar aí. Isso aqui, aquele quadro cheio de instruções, aqui são os slides que vem explicando, mas é aquela pausa que eu já falei com vocês, que eu também falei que eu não ia ficar lendo. Mas está aqui para quem precisar. Vamos colocar lá no grupo depois. Ok? Aí, os 12 tipos de ofertas, aquilo que está tudo lá no quadro. Aqui está Levítico 23. Nós não vamos ensinar, porque nós já passamos sobre isso na aula de Êxodo. Levítico 23. É um geralzão sobre todas as festas. Aí eu falei que em Êxodo 12, a gente entende sobre o início dessas festas. Êxodo 23, a gente também entende sobre essa festa, mas se você quer ver todas as festas em um só capítulo, Levítico 23. Levítico 23 que fala, sobre essas festas. Primeira festa, Páscoa, pães asmo, primícia, semanas, trombeta, expiação, tabernáculo. Tudo em Levítico 23, para facilitar o entendimento de Êxodo 23 e o entendimento de Êxodo capítulo 12, quando o povo sai do Egito. Jesus morre na Páscoa, o corpo dele sepultado no pães asmo, ressuscita nas primícias, o Espírito Santo vem na festa das semanas, estamos estudando o Antigo Testamento. Levítico 23 fala das festas da semana, porque quando acaba a festa das primícias, era contado 7 semanas, 7 semanas dá 7 sábado, 7 vezes 7, 49, então, o primeiro dia depois do 7º sábado, deu 50 dias depois da primícia. Então por que era chamado de festa das semanas? Porque era contado, primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 7 vezes 7, 49, opa, amanhã é domingo, 50, Pentecoste. Nós conhecemos como Pentecoste no Novo Testamento, porque a palavra Pentecoste é uma palavra grega,
Palavra grega tem a ver com o Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a gente não vai enxergar essa palavra Pentecoste. Não existe a expressão Pentecoste no Antigo Testamento, porque é uma palavra grega, surgiu depois. No Antigo Testamento você vai ver aqui, festa das semanas, porque era contado, 7 semanas, aí primeiro dia depois é 50, Pentecoste, penta, 5, 50, ok? Aí, a última festa, tabernáculo, festa de final de ano, aí no mês dela também acontece trombetas e acontece expiação. Isso aqui a gente não consegue enxergar detalhado no Novo Testamento, como aqui, aqui, aqui e aqui. Então são coisas proféticas, ok? Então você vai ver aí no capítulo 24, vamos fechar agora rapidinho. O capítulo 25, por favor. 25. Capítulo 25, fala sobre o ano sabático. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Olhe para mim, por favor. Quando entrares na terra prometida, vocês vão trabalhar 6 anos. Trabalham no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no 7º ano, por favor, não joga nenhuma semente, não mete nenhuma enxada na terra, não passa nenhum trator na terra. Trator moderno, né? Ok? É isso que Deus falou. Trabalhe 6 anos, no 7º, nem pisa lá na terra. Deus estava trabalhando com eles, primeiro a obediência, a confiança em Deus, porque se eles obedecessem a Deus, a ideia é que, no 6º ano, por exemplo, a ideia é que Deus multiplicaria o celeiro deles, ciente que eles não iam plantar nem colher no 7º ano, 7º ano, o ano inteiro. Só que Deus deixou essa regra aqui para eles. Quando fala ano sabático, é isso. Em cada 7 anos é para descansar. Na semana é o 7º dia. Trabalha 6 dias, descansa o 7º. Ano sabático fala de anos. Trabalha 6 anos, de janeiro, vamos usar o nosso mês, janeiro a dezembro, depois janeiro a dezembro, depois janeiro a dezembro, 6 anos. No 7º, de janeiro a dezembro, não é para fazer nada, não é para plantar, colher, nada, não é para colocar enxada na terra, nada. Era regra. Só que, aqui também, no capítulo 25, ou lá no capítulo 26, Deus fala: se vocês não obedecer o descanso da terra, porque a terra também precisa descansar. É igual quando você tira a água com a bomba da cisterna, a água vai acabar. A bomba desliga, depois a mina vai brotando mais água. A terra também, ela precisa de ser restaurada. A terra também precisa da sua vitamina, precisa ser restaurada. Deus sabia disso. Aí Deus falou: se vocês, está escrito aqui em Levítico, só estou adiantando, depois vocês olham em casa, se vocês não deixar a terra descansar no 7º ano, eu vou tirar vocês daqui, para que essa terra descanse. Está aqui em Levítico. Sabe o que aconteceu? Durante 490 anos, não dá só mais 4, 5 minutinhos que eu estou terminando. Eu tenho ali 15, mas eu termino antes. Durante 490 anos, eles não deixaram a terra descansar nem um ano. Trabalhou 6 anos e trabalhou o 7º também. Trabalhou mais 6 anos, trabalhou o outro 7º também. Trabalhou mais 6 anos, trabalhou o outro 7º também. Isso aconteceu durante 490 anos. 490 dividido por 7, 70. Então, a terra, que era para descansar em cada 7 anos de trabalho, a terra ficou 70 anos sem descansar. Mas existia uma regra aqui em Levítico. Existia no sentido que aconteceu com eles naquele dia. Se vocês não descansarem a terra no 7º ano, eu vou tirar vocês daqui. Aí o que Deus fez?
muitos e muitos anos depois, que nós vamos chegar nesse estudo, depois de Jeremias, quem vem e destrói o templo de Salomão? Quem vem e acaba com Jerusalém? Nabucodonosor. Babilônia. Quantos anos o povo ficou em Babilônia? Quantos anos? 70 anos. Então, quando você ouvir alguém pregando, dizendo assim: o povo ficou 70 anos, porque o número 7 representa isso, vezes 10 representa isso, é claro que a numerologia bíblica tem isso também, mas é 70, porque o povo estava devendo Deus, e não passou no cartão de crédito. O povo estava devendo Deus 70 anos de descanso da terra, e aqui em Levítico fala: se vocês não cumprirem isso, eu vou tirar vocês daqui. O ano foi passando, os anos foram passando, e no intervalo de 490 anos, eles não descansaram nem uma vez, nem um ano a terra ficou sem descansar 70 anos, foi somar cada 7º ano, aí Deus manda a Babilônia, aí Deus tira todo mundo dali, o que acontece com a terra? Descansa. Diretamente com essa ideia de 70 anos, não. A pergunta, para quem está nos escutando, hoje eu lembrei, a pergunta foi: essa ideia de 70 aqui, tem a ver também com a ideia de Jesus pedir para perdoar 70 vezes 7. A ideia da numerologia 70, sim, o 7 sempre leva para alguma coisa, o número 10 que tem a ver com a responsabilidade de Deus, 7 vezes 10, 70, também tem a ver, então 70 sempre vai chegar no comum, mas diretamente ligado a esse tempo aqui, não, ok? Diretamente não. Durante 70 anos, eu nunca analisei por esse lado, mas faz sentido, eu gostei desse negócio aí. Se Deus tolerou eles durante 70 anos, esse negócio é legal, nunca vi por esse lado. Já ouviu, Marquinhos? Faz sentido. Para quem está em casa aí nos assistindo, a pergunta sobre 70, perdoar 70 vezes, o nosso irmão comentou aqui, para quem está em casa, se Deus, durante 70 anos, tolerou esse povo desobedecendo em cumprir a terra, será que tem a ver com a ideia de perdoar 70 vezes 7? Vou dar uma analisada, legal isso aí, tá? Eu não li sobre isso, não ouvi comentários sobre isso. Se você já leu, eu creio que essa fonte é legal, né? Mas isso aí faz sentido, ok? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, mais uma coisa legal. Agora, o mesmo capítulo 25, para a gente fechar, para nós orarmos, versículo 8. Quando eu falei aqui sobre 70 anos do cativeiro babilônico, a gente precisa de conhecer a história. Qual que é a história? A terra não descansou o 7º ano, isso durante 490 anos, então deu 70 anos de dívida. Deus leva o povo para ficar 70 anos no cativeiro. Então essas respostas, quando alguém perguntar a vocês, é isso e pronto, sem ficar colocando muito moranguinho em cima do bolo, é dar a resposta certa, ok? É dar a resposta certa. A mesma coisa acontece com 40 anos no deserto. Por que 40 anos no deserto? 40 anos porque o número 4 é isso, representa isso, o 4 representa a totalidade, vezes 10, 40, é 40 anos também no deserto. Moisés ficou 40 anos assim, depois mais 40 assim, depois... Não, quando alguém perguntar por que 40 anos no deserto, a resposta também está muito clara na Bíblia. Você lembra quando o povo saiu do Egito, atravessou o mar? Daqui a pouco, lembra dos espias que foram lá espiar a terra? Quem lembra, diga amém. Quando eles voltaram quando? Eles voltaram 40 dias depois que eles saíram. Eles ficaram quanto tempo lá espiando a terra? Está na Bíblia, 40 dias. No final dos 40 dias, eles voltaram para trazer o relatório. Dos 12, 2, beleza, só falou coisa positiva, mas 10 fez uma baderna, os 10 só trouxe coisa negativa, e espalhou no WhatsApp de todo mundo, deu uma Moisés bloqueou o WhatsApp dele, bloqueou o Facebook dele, bloqueou o Instagram dele, Moisés não aguentava tanto, por causa dos 10, os 10 que trouxe problemas. O que Deus fez? Olha a resposta aí,
por causa dessas palavras negativas que vocês trouxeram ao meu povo, cada dia que vocês estiverem espiando a terra, vai equivaler como um ano. Um dia, um ano. 2 dias, 2 anos. 3 dias, 3 anos. 4 dias, 4 anos. 10 dias, 10 anos. 20 dias, 20 anos. 30 dias, 30 anos. 40 dias, 40 anos. Gente, a resposta está, não precisa fazer teologia, está escrito em português aqui na nossa cara. Aí você vai ver um tanto de gente colocando um tanto de detalhes ali. A resposta é só isso. Deus falou, não precisa de... alguns comentaristas falam isso, mas esses versículos não, esse aqui está na cara que é isso, está bem simples que é isso. Ainda no capítulo 25, para nós fecharmos, o ano do jubileu, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O que é isso aqui? Está falando de 50 anos. Para a gente fechar. O meu pai, comprou do pai do Dário, da família do Dário, uma fazenda. Vamos dizer, os pais dele não existem, meus pais não existem. Eu estou sem nada. Estou sem nada. Quando der 50 anos, eu vou lá na família dele. A fazenda que foi vendida para eles há 50 anos atrás, agora volta para mim. Ok? O cavalo que eu vendi para o Luizinho, há 50 anos atrás, cavalo bom para viver, hein? 50 anos, vou lá, restitui, é meu. Isso é com tudo. O escravo judeu, o escravo de outra nação, que estava trabalhando no jubileu, ele voltava para casa. É o ano do jubileu. E você vai ver lá em Jeremias, reis, que desobedeceram isso e tomaram chumbo na asa. Era lei, era regra. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Que a gente não tem nada. Que nada, irmãozelino, é nosso. Eu comprei isso aqui, tenho isso, aquilo. Quando dava 50 anos, voltava para aquele coitado que está necessitado, que o pai vendeu naquela época, hoje não tem nada, voltava para ele. Só para mostrar que aqui, nesse mundinho aí, principalmente lá no meu condomínio fechado, BJ, a gente não tem, é nada. Tudo é dele. Deus ensina isso para a gente. Naquela época, quem achava que era grandão, tal, sabia, não posso nem investir muito aqui não, porque daqui a um tempo tem que devolver para o Monzelino, não é meu. Só é emprestado 50 anos. E as outras coisas interessantes que a gente acha aqui em Levítico. Lembra? Se alguém está passando na rua, numa estrada, e vê um pé de manga, Levítico fala sobre isso, e vê um pé de manga, uau, que manga bonita, aí ele pula a cerca, vai lá e pega, está roubando, a lei trata dele. Mas imagina que o dono daquele terreno está passando e deu vontade de chupar uma manga, aí ele vai lá e pega a manga que está no chão, estou falando de manga no chão, o dono vai lá e pega a manga, está roubando também. Levítico fala isso. Se o dono pegar na árvore, ok, mas se ele pegar no chão, ele está roubando. Porque em Levítico fala que se um fruto caiu, algum sedento vai passar ali. Ok? Se um fruto está ali, é a ação de Deus por alguém que necessita. É claro, se pular para roubar é furto, mas é alguém que vai pedir socorro. Aí eu levo você lá para a história de Ruth e Noemi. Eles voltaram sem terra, sem nada, precisava de um parente próximo para redimir eles, para eles voltar a ter terreno, porque o marido morreu, os 2 filhos, o homem morreu, só ficou a sogra e a nora.
Aí tinha que ter aqui em Levítico fala do parente próximo. E Noemi e Ruth, quando você lê o livro de Ruth, você vê lá um parente próximo para dar a elas os terrenos de direito que elas tinham. E Ruth deixou a sogra, fica aí cuidando da cozinha, que eu vou atrás de alguma coisa para a gente comer. Aí Ruth chega lá, vê uma fazenda, entra. Aí tem um tanto de funcionário lá trabalhando, com a cestinha na mão, pegando os negócios, só colocando na cestinha. E quando eles vão julgando aqui, algumas caem no chão, ó, muita coisa, algumas caem no chão. Ruth aparece no meio do terreno. Deus preparou para ela. Ela leva para a casa da sogra. Onde você conseguiu? Lá no terreno, na fazenda de Boaz. Aqueles caras, os trabalhadores que estavam pegando e colocando aqui, eles não podiam de forma alguma pegar que estava no chão para colocar. Caiu umas 3. Não. Se eles fizessem isso, eles estavam lascados com a lei. Se está no chão, era Deus trabalhando para aquilo, porque alguém necessitado passaria ali. Ruth é um exemplo desse. Leia a história de Ruth. Legal demais. Cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Quem pode dizer amém? Queridos, nós gostaríamos de, antes que eu esqueça aqui, primeiro, não vou levantar aqui não. Vou levantar. Nós queremos agradecer os irmãos que doaram os livros, né? Tem irmão de Timóteo, irmão de outros lugares, não vou falar o nome, porque eu não lembro de alguns que doaram. Esses livros aqui é para a biblioteca, lá na casa de recuperação, para os internos lá, alimentar de coisas boas, ler os livros cristãos, livros seculares, ok? Nós agradecemos os alunos do Destrinchando a Bíblia que puderam fazer essa doação, ok? Temos aqui, eu acho que isso aqui que veio lá de Timóteo, uma bolsa cheia de livros, para a gente levar lá para a casa de recuperação. Eu agradeço a vocês, não é um projeto meu, é uma amiga minha, uma psicóloga que trabalha nesse projeto, pediu essa ajuda e os alunos contribuíram e eu com certeza vai ajudar a iniciar a biblioteca lá, ok? Agradecemos aos irmãos que estão nos assistindo online, a irmã Lia Campos, o Ragner, a irmã Zilda, Adriana Rodrigues, Keren, é isso mesmo? Sônia, Aldo, Ângela, Rosário, José Dias, Marcilene, Denise, Maria das Graças, Clésio. Deus abençoe vocês, tá? Que está aí acompanhando essa aula. Vocês que estão aqui nessa noite, mais uma vez, muito obrigado. Coloque sobre os seus pés, vamos orar. Próxima aula nós entraremos no livro de Números, creio que vai ser muito bom, muitas coisas que tem ali. E Levítico, por favor, eu só queria mesmo passar só essa ideia, para vocês entenderem que vale a pena dedicar o livro de Levítico. Pai querido, muito obrigado por esse momento que nós passamos aqui, por essas 2 horas aqui, falando sobre a Tua palavra, em específico o livro de Levítico. Obrigado a cada um presente aqui, obrigado àqueles que doaram, Senhor, esses materiais para a clínica de recuperação, Bet Shalom. Obrigado àqueles que estão em casa, que tiraram o seu tempo para estar junto com a gente nesta aula. Abençoe a semana de cada um, a família de cada um, e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida.